Queridos amigos, que alegria! Estamos, olha, alegria e tristeza. Alegria por gravar mais uma vez um programa e estar com você diante da sua companhia pela nossa TV A Caminho da Luz. E tristeza porque está acabando o livro. Então, eu já estou começando a sentir saudade desses momentos. Eu achei que esse livro fosse o mais difícil de gravar. E foi o livro que nós gravamos com menor tempo. Gravamos em um mês, né, André? Mais ou menos. Então, foi um livro que eu me emocionei muito. Hoje nós vamos falar uma temática muito interessante do livro Evolução em Dois Mundos, Aborto Criminoso. Eu acho que está na hora de nós falarmos desse assunto. Nós temos uma lei para ser aprovada e nós, os religiosos, independente da segmentação, temos que começar a procurar defender a vida. E nós vamos ver hoje que é um assunto que o Espiritismo já traz para nós. O André vai buscar também 2 ou 3 perguntas em O Livro dos Espíritos, que vai falar também do aborto criminoso. Então nós vamos ver que até hoje, às vezes a gente tem certas dificuldades em tocar nesse assunto, porque às vezes tem pessoas que estão nos ouvindo que já fez um aborto. O aborto tem 2 características. Tem aquela quando você faz consciente, que já conheceu a doutrina espírita, mas depois também você vai saber como ajudar esse espírito. E tem aquele aborto, que é o que a maioria das pessoas fazem, que não tem uma noção da espiritualidade. Então, existem essas 2 condições. E nós vamos tentar abordar esse assunto tão interessante. Tudo bem com você, André Luiz? Olá, querido Sérgio, querido telespectador. Que alegria mais um dia estudarmos o livro Evolução em Dois Mundos. Que os bons espíritos nos intuam a termos sabedoria, equilíbrio em expormos um assunto tão delicado num mundo tão imperfeito quanto o nosso. Um assunto que tem levado muitas pessoas ao arrependimento e a forma que às vezes a gente fala pode desencadear até uma depressão, uma ansiedade. Então temos que ter sempre essa sensibilidade. Não podemos omitir a verdade. Já na primeira obra, Kardec fala e a espiritualidade com precisão sobre o aborto. Então nós precisamos sempre alertar as pessoas que já cometeram, num momento da vida em que não conheciam o espiritismo, não conheciam o espiritualismo, naturalmente será visto de uma forma. O grande problema é a pessoa que tem conhecimento e incentiva o aborto. Então, nós vamos ver esta temática delicada, com muita sabedoria, mas com muita moderação e equilíbrio no dia de hoje. Capítulo 14 da segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, Aborto Criminoso. Questiona: reconhecendo-se que os crimes do aborto provocado criminosamente surgem em esmagadora maioria nas classes mais responsáveis da comunidade terrestre, como identificar o trabalho expiatório que lhes diz respeito se passam quase totalmente despercebidos da justiça humana? Resposta: temos no plano terrestre cada povo com o seu código penal apropriado, a evolução em que se encontra. Mas, considerando o universo em sua totalidade como reino divino, vamos encontrar o bem do Criador para todas as criaturas, como lei básica, cujas transgressões deliberadas são corrigidas no próprio infrator, com o objetivo natural de conseguir-se, em cada círculo de trabalho no campo cósmico, o máximo de equilíbrio com o respeito máximo aos direitos alheios, dentro da mínima cota de pena, atendendo-se, no entanto, a que a justiça perfeita se eleva, indefectível, sobre o perfeito amor, no hausto de Deus, em que nos movemos e existimos. Toda reparação perante a lei básica,
a que nos reportamos se realiza em termos de vida eterna e não segundo a vida fragmentária que conhecemos na encarnação humana, porquanto uma existência pode estar repleta de acertos e desacertos, méritos e deméritos, e a misericórdia do Senhor preceitua não que o delinquente seja flagelado, com extensão indiscriminada de dor expiatória, o que seria volúpia de castigar nos tribunais do destino, invariavelmente regidos pela equidade soberana, mas sim que o mal seja suprimido de suas vítimas, com a possível redução do sofrimento. Inicia André Luiz, de maneira muito poética, dizendo que, logicamente, dentro de um processo reencarnatório, nascem pessoas boas, pessoas más, nascem pessoas que poderia ser um cientista, outros que vão trabalhar na lavoura, ou seja, um processo reencarnatório dentro de um planeta como o nosso, de mundo de provas e de expiações. A reencarnação é a única oportunidade que a pessoa tem para buscar a sua evolução, para buscar o seu conceito moral e intelectual. Então nós percebemos que, logicamente, André Luiz vai fazer uma viagem até chegar no momento do aborto como um todo. Mas nós vemos que, quando estudamos o Livro dos Espíritos, sobre a concepção dos espíritos, essa ideia voltamos a repetir para que as pessoas possam entender, é uma ideia equivocada, que hoje algumas pessoas tentam dizer que uma gravidez só existe um espírito a partir de 22 semanas. Não é verdade, a concepção é de imediato. Então nós percebemos que muitos países, as próprias condições religiosas, como os muçulmanos, por exemplo, e outros que crescem a cada dia, não têm nenhuma norma de usar anticoncepcional ou pílulas, ou seja o que for. E também não se falam de aborto, né? Para eles a vida é o mais importante. De alguns anos para cá, não é? Nós vemos que muitos países começaram a se movimentar para a legalização do aborto. Uma vez perguntado a Chico Xavier quais seriam as consequências do aborto, e ele diz que seria um atraso para a evolução humana e que o Brasil ia pagar muito caro por isso. E eu me lembro que desde criança eu sempre ouvi essa pauta ser levada em discussão, seja na Câmara dos Deputados Federais, seja no Senado. Vira e mexe, essa pauta vem à tona. Agora uma pauta que está sendo discutida pelo Supremo Tribunal, que na verdade não é o órgão que rege lei, mas no Brasil tudo é válido e tudo está podendo ser válido, não é? Então nós vemos que as coisas estão acontecendo sem uma pesquisa popular, porque se nós analisarmos que o Brasil é o maior país católico do mundo, o Brasil é o maior país evangélico do mundo, o Brasil é a maior comunidade espírita do mundo, ou seja, nós temos aqui uma base cristã muito grande e, logicamente, não se concebe uma ideia de quem é cristão pensar no aborto. Logicamente, isso não está nas nossas condições evangélicas, porque nós primamos pela vida, como nos ensinou Jesus, e nós, os espíritas, primamos ainda mais.
porque nós vamos ver agora as consequências do aborto. Por enquanto, André Luiz vem trazer para nós a questão da importância da reencarnação, né? Só para vermos, estava pesquisando dados e vários sites levam à mesma informação. Em 2022, unânime, os sites de pesquisa que eu estive olhando, é unânime nesses sites falarem que em 2022, na França, que é um país em que o aborto é legalizado, por ano é estável esse número, segundo a pesquisa desses sites. É unânime eles apontarem que na França há 230 mil abortos por ano. Em uma década, estamos falando de 2.300.000. Vamos imaginar os Estados Unidos. Olha o tamanho da França, em termos de população, olha o tamanho dos Estados Unidos, onde a maioria dos estados, não são todos, mas a maioria dos estados também tem o aborto. Quer dizer, nós vamos chegar numa conclusão, André, que hoje nós temos em torno de 4, 5 milhões de abortos por ano. Se nós pegarmos todos os países, olha o Brasil, então nós vemos que, apesar de não ser legalizado aqui, nós sabemos que há muita gente que comete o aborto. Então, André, vamos dar sequência na leitura, porque, por enquanto, André Luiz está falando da importância da reencarnação, ou seja, a importância da vida. Vamos continuar a leitura. Continua André Luiz. Desse modo, segundo o princípio universal do direito cósmico, a expressar-se, claro, no ensinamento de Jesus que manda conferir a cada um de acordo com as próprias obras, arquivamos em nós as raízes do mal que acalentamos para extirpá-las, à custa do esforço próprio, em companhia daqueles que se nos afinem à faixa de culpa, com os quais, perante a justiça eterna, os nossos débitos jazem associados. Em face de semelhantes fundamentos, certa romagem na carne, entremeada de créditos e dívidas, podem terminar com aparências de regularidade irrepreensível para a alma que desencarna, sob o apreço dos que lhe comungam a experiência, seguindo-se de outra, em que essa mesma criatura assume a empreitada do resgate próprio, suportando nos ombros as consequências das culpas contraídas diante de Deus e de si mesma, a fim de reabilitar-se ante a harmonia divina, caminhando assim, transitoriamente, ao lado de espíritos incursos em regeneração da mesma espécie. É dessa forma que a mulher e o homem, acumpliciados nas ocorrências do aborto delituoso, mas principalmente a mulher, cujo grau de responsabilidade nas faltas dessa natureza é muito maior, à frente da vida que ela prometeu, honrar com nobreza na maternidade sublime. Desajustam as energias psicossomáticas com mais penetrante desequilíbrio no centro genésico, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que frustecerão mais tarde em regime de produção a tempo certo. O Espiritismo trata todos os assuntos com uma responsabilidade tão grande que é isso que me encanta dentro do Espiritismo. A primeira parte que o André leu, André Luiz, ele faz uma colocação sobre a importância da vida,
a importância da reencarnação, os compromissos que cada um tem aqui na Terra. Essa segunda parte, ele vem trazer para nós, já cada um segundo a sua obra, já dizendo que cada um vai responder por aquilo que plantou. Como dizia Paulo, plantio é livre, a colheita é obrigatória. Mas nós vamos ver, numa obra de André Luiz, algo muito grave, que ele também toca nesse assunto, na questão do genésico. Quando há um aborto, a mulher fere de maneira sensível o seu genésico, que é um dos centros vitais. André Luiz fala no livro No Mundo Maior, se não me falha a memória, ele cita que quando a mulher comete um aborto, ela fere o seu genésico de tal maneira que é por ali que muitas vezes reencarnam espíritos a posteriori, que são espíritos da marginalidade, espíritos de alta periculosidade, porque encontra um campo fértil para ele nascer. Então nós vemos as consequências de algo que não é apenas um aborto, não é apenas um crime. Existe todo um processo de sofrimento que as mulheres passam, não só naquela existência, como também ela leva na sua forma perispiritual para o mundo espiritual, ela leva esse órgão comprometido, André. E também vale aqui ressaltar que nós não estamos tirando a responsabilidade do homem. Aqui também precisamos falar que quando a mulher é incentivada por um familiar, pelo companheiro, pelo marido, pelos pais, quem apoiar essas ideias e incentivar e às vezes até obrigar são coautores também. Por mais que vá ferir nela a parte genésica e que vai ter a necessidade de uma reconstrução perispirítica, lembremos que quando há o envolvimento de outras pessoas na ação, também são porque é muito fácil responsabilizar só a mulher. É muito fácil. Às vezes a mulher, você pega jovens, às vezes ainda não tem domínio do seu próprio eu, o pai obriga, a mãe obriga, o companheiro obriga, ela se vê numa situação que ela às vezes queria ter a maternidade, mas ali não tem apoio de ninguém, jogam na cara, ameaçam de expulsar, o marido ou o namorado ameaça de abandonar ela se ela desejar levar adiante. Então a gente tem que ver que quando falamos do universo do aborto, é um universo muito vasto a ser estudado. Agora, André, você vai ler um pouquinho mais, dando continuidade, e nós vamos ver um pouquinho um item interessante que é a questão do remorso. Vamos ver um pouquinho que é aqueles atos que muitas vezes um homem ou uma mulher tomam e depois vem essa questão. Vamos ver o que André Luiz fala sobre isso. Isso ocorre não somente porque o remorso se lhes entranhe no ser, a feição de víbora magnética, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero, e por vezes de revolta e vingança, dos espíritos que a lei lhes reservará para filhos do próprio sangue na obra de restauração do destino. No homem, o resultado dessas ações aparece quase sempre na existência imediata aquela na qual se envolveu em compromissos desse jaez, na forma de moléstias testiculares, desendocrinias diversas, distúrbios mentais, com evidente obsessão por parte de forças invisíveis, emanadas de entidades retardatárias, que ainda encontram dificuldade para exculpar-lhes
a deserção? Nas mulheres, as derivações surgem extremamente mais graves. O aborto provocado, sem necessidade terapêutica, revela-se matematicamente seguido por choques traumáticos no corpo espiritual, tantas vezes quantas se repetir o delito de lesa maternidade, mergulhando as mulheres que o perpetram em angústias indefiníveis, além da morte, de vez que, por mais extensas se lhes façam as gratificações e os obséquios dos espíritos amigos e benfeitores que lhes recordam as qualidades elogiáveis, mas se sentem diminuídas moralmente em si mesmas, com o centro genésico desordenado e infeliz, assim como alguém indebitamente admitido num festim brilhante, carregando uma chaga que a todo instante se denuncia. Desarte ressurgem na vida física, externando gradativamente na tessitura celular de que se revestem a disfunção que podemos nomear como a miopraxia do centro genésico atonizado, padecendo, logo que reconduzidas ao curso da maternidade terrestre, as toxemias da gestação. Dilapidado o equilíbrio do centro referido, as células ciliadas, mucíparas e intercalares não dispõem da força precisa na mucosa tubária para a condução do óvulo na trajetória endossalpingeana, nem para alimentá-lo no impulso da migração por deficiência hormonal do ovário, determinando não apenas os fenômenos da prenhes ectópica ou localização heterotópica do ovo, mas também certas síndromes hemorrágicas de suma importância, decorrentes da nidação do ovo fora do endométrio ortotópico, ainda mesmo quando já esteja acomodado na concha uterina, trazendo habitualmente os embaraços da placentação baixa ou a placenta prévia hemorragípara, que constituem, na parturição, verdadeiro suplício para as mulheres portadoras de órgão germinal em desajuste. Então nós vemos que aqui, realmente, André Luiz faz toda uma trajetória antes de chegar realmente ao porquê que é um crime, não é? Primeiro ele coloca sobre a questão da reencarnação, da sua importância. Depois nós vimos o segundo momento que o André leu, que ele fala um pouquinho sobre as questões da saúde da mulher. E agora ele vem falar que, além do remorso, tem um segundo caso, que é a questão da obsessão. Nós vamos relembrar que tem uma obra de André Luiz que ele menciona que havia uma moça muito bonita, uma moça daquelas por onde passa, todos os homens olham, e ela tinha o corpo na qual ela praticamente vivia do seu corpo, porque era uma beleza exuberante. Mas havia um espírito que a espiritualidade convenceu de que havia necessidade de ser o filho dela, porque há muitos e muitos séculos eles se acompanham num ódio terrível. E aquele espírito, depois de muito sofrimento, concorda então em ser o filho dela. André Luiz, com dois benfeitores de nosso lar, ministros, eles então vêm para fazer o trabalho de tentar conscientizar aquela irmãzinha que ela deveria aceitar a gravidez. Foram durante o dia, André Luiz ficou impressionado, e ele mesmo menciona isso,
com a beleza daquela moça. Era uma beleza exuberante. Imagina uma mulher de um corpo magnífico, de uma beleza encantadora. Então, o ministro disse, olha, André, vamos voltar à noite, porque nós precisamos conversar com ela em estado espiritual. Quando chegou a noite, eles foram para o quarto dela, ela não havia adormecido ainda, quando então eles aguardam, ela adormece, os cordões se afrouxam, que é o que o nosso professor Allan Kardec chama de liames, ficando apenas um único liame, que é o cordão umbilical, e quando o espírito sai do corpo, André Luiz tem dificuldade em transcrever o que ele viu, porque ele não estava diante daquela moça bonita e exuberante. Ele estava diante de um monstro. Ela parecia a imagem de um monstro que ela criou pela sua própria mente, pela ganância, pelo materialismo, pela rigidez do seu coração. E o ministro, então, começa a conversar com ela, dizendo da gravidez, que ela estava grávida, já havia sido feito o trabalho da gravidez, que ela deveria aceitar. O espírito estava ali perto, acompanhando tudo, e ela então se revolta, dizendo que a gravidez não estava no contexto da sua vida. E aquilo criou uma grande polêmica, tentaram remover essa ideia, ela não aceitou, e ela disse, eu vou cometer o aborto. Resumindo a história, ela cometeu o aborto e foi permitido que aquele espírito continuasse ao lado dela, foi crescendo perto dela, a idade foi passando e ele disse, eu vou levar ela à loucura. Com poucos anos, essa moça estava no sanatório, totalmente enlouquecida, porque o espírito levou ela a essa condição. Olha que interessante, André. Nós não sabemos os sentimentos que podemos despertar nos espíritos ao nosso lado. Então temos que tomar muito cuidado em não ferir, em não prejudicarmos, porque o perdão, ele não vem gratuitamente. Olha, você me perdoa, eu agi num momento impensado. Há muitos que perdoam e continuam a vida, mas há outros tantos que não perdoam e que seguem pelo mesmo caminho que este espírito seguiu, levando aquela que seria sua mãe a graves moléstias psicológicas. Então é um alerta para nós. Por isso que nós, na seara espírita, defendemos sempre a vida, lembrando que a vida parte de Deus. Mesmo aqueles espíritos que vêm com moléstias, com deformações, com graves problemas de toda sorte, eles vêm naquela condição por uma necessidade. Deus não é masoquista, Deus não privilegia alguns com a beleza, com a inteligência, com a fortuna, e castiga outros com a miséria, com a mutilação, com problemas de toda sorte. De modo algum, existe equilíbrio e justiça na obra do Criador. Então você está percebendo que há aqui toda uma trajetória que André Luiz procura com muita sensibilidade trazer para nós a importância da reencarnação, a importância da vida. Agora vem falar para nós as consequências que pode, numa questão obsessiva, que a mulher ou o homem que cometeu o aborto, o homem quando instiga a mulher a fazer. Depois nós temos também, falando um pouquinho das condições da mulher, do seu corpo físico, das consequências das doenças que ela vai assumir. E agora então o André vai ler mais uma parte, onde nós vamos ver as consequências daquilo que efetivamente ocorre no corpo da mulher. Vamos acompanhar. Enquadradas na arritmia do centro genésico,
outras alterações orgânicas aparecem, flagelando a vida íntima, como sejam o descolamento da placenta eutópica por hiperatividade histolítica, da vilosidade curial, a hipocinesia uterina, favorecendo a germicultura do estreptococo ou do gonococo, depois das crises endométricas puerperais, a salpingite tuberculosa, a degeneração cística do córeo, a salpingo-oforite, em que o edema, o exudato fibrinoso provocam a aderência das pregas da mucosa tubária, preparando o campo propício às grandes inflamações anexiais, em que o ovário e a trompa experimentam a formação de tumores purulentos que os identificam no mesmo processo de desagregação. Os síndromes circulatórios da gravidez aparentemente normal, quando a mulher, no pretérito, viciou também o centro cardíaco, em consequência do aborto calculado e seguido por disritmia das forças psicossomáticas que regulam o eixo elétrico do coração, ressentindo-se como resultado, na nova encarnação e em pleno surto de gravidez, da miopraxia do aparelho cardiovascular, com o aumento da carga plasmática na corrente sanguínea, por deficiência no orçamento hormonal, daí resultando graves problemas da cardiopatia consequente. Aqui eu e o André, com sinceridade, nós temos muito pouco para comentar, porque, na grande verdade, esse texto longo que o André acabou de ler são as consequências naturais que um aborto, estamos falando de aborto provocado, de aborto criminoso, gera em uma mulher. Quando ela, por que isso ocorre? Tem pessoas que falam, qual que é a diferença do aborto natural e do aborto provocado? O aborto natural, ele é natural, ele não tem consequências no genésico. O genésico, ele sofre consequências quando ele é agredido. E ele é agredido no seu campo quando ele é arrancado à força uma condição de um feto que ali está. Então nós percebemos que nem eu nem o André Luiz temos condições de descrever esse monte de situações pela qual a mulher vai ter que passar a conviver com essas condições. E, logicamente, voltamos a repetir que não é só nessa existência. É lógico que ela pode amanhã perceber o seu erro, querer se engravidar, só que aí pode ter uma série de consequências nessa gravidez, que ela tem que, se for espírita, consciência daquilo que está ocorrendo. Então agora é uma coisa muito séria que ele coloca daquilo que a mulher efetivamente passa. Nós vamos dar continuidade porque ele faz toda essa volta para mostrar as consequências naturais daquilo que a mulher toma como decisão para o seu corpo. Dando continuidade, diz André Luiz, temos ainda a considerar que a mulher, sintonizada com os deveres da maternidade na primeira, ou às vezes até na segunda gestação, quando descamba para o aborto criminoso, na geração dos filhos posteriores, inocula automaticamente no centro genésico e no centro esplênico do corpo espiritual as causas sutis de desequilíbrio recôndito, a se lhe evidenciarem na existência próxima, pela vasta acumulação do antígeno
que lhe imporá as divergências sanguíneas, com que asfixia gradativamente, por meio da hemólise, o rebento de amor, que alberga carinhosamente no próprio seio, a partir da segunda ou terceira gestação. Porque as enfermidades do corpo humano, como reflexos das depressões profundas da alma, ocorrem dentro de justos períodos etários, além dos sintomas que abordamos em sintética digressão, na etiopatogenia das moléstias do órgão genital da mulher. Surpreenderemos largo capítulo a ponderar no campo nervoso a face da hiperexcitação do centro cerebral, com inquietantes modificações da personalidade, a raiarem muitas vezes no martirológio da obsessão, devendo-se ainda salientar o caráter doloroso dos efeitos espirituais do aborto criminoso para os ginecologistas e obstetras delinquentes. Aqui, André, nós vamos parar porque depois tem uma pergunta, uma resposta e uma colocação falando de Jesus. Queria que você falasse um pouquinho para nós, André, dessa parte, que é uma parte muito interessante, para que depois dos comentários do André, nós vamos recorrer a perguntas equivalentes ao assunto que está em O Livro dos Espíritos. Quer dizer, o professor Allan Kardec já havia iniciado esse assunto, porque o que o André acabou de ler até agora realmente vem trazer as consequências para as futuras gerações que vão nascer pelo genésico daquela mulher. Quando nós falamos de um aborto, as consequências não são vistas naquela existência. Ela compromete os seus órgãos, não apenas o centro genésico, mas também o centro esplênico, o centro cardíaco e todo um desequilíbrio espiritual. Vemos também a responsabilidade dos familiares, exclusivamente a do marido ou a do namorado, quando incentivam a mulher a fazer o aborto. Lembrando que é muito cômodo jogar a culpa na mulher. Lembremos que todos que estão incentivando ela, e aqui ele já fala também dos médicos, aqui também já fala dos profissionais da saúde no Brasil, por exemplo, que o aborto é legalizado em apenas alguns casos, em muitos outros não. Aqueles casos que não são legalizados e profissionais da saúde se candidatam a receber clandestinamente por esse serviço, nós não temos dúvidas que a ficha criminal perante a lei divina desses médicos, dessas médicas, desses profissionais da saúde, também é imenso. Para cada vida que eles tiram na barriga da mãe, é um homicídio perante o alto, que precisamos também aqui valorizar essa informação final de André Luiz. E além disso, André, mesmo nos países como a França, que você citou há pouco, com 230 mil abortos no ano de 2022, esses médicos, esses parteiros vão ser responsabilizados. São crimes. Agora, eu gostaria de ler aqui três questões. São 4 questões, na verdade, rapidamente, e o André vai comentar um pouquinho sobre a questão do aborto. No Livro dos Espíritos, que nós estamos recorrendo, na questão 357, quais são para o espírito as consequências do aborto? Resposta: uma existência nula e a recomeçar. Nós vemos que a questão do aborto, essa existência é nula. Não vai ter a oportunidade ali de haver o progresso. Apenas um lamaçal de dor, de sofrimento, imposto voluntariamente. Tudo isso que André Luiz comentou vai se referir nessa questão 358. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Resposta: há sempre crime
quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser o instrumento. Olha que interessante. Aqui a espiritualidade já fala, a mãe ou qualquer aquele que incentivou. Porque às vezes a mãe, uma jovem, conhece nada da vida, vem o pai obriga, vem a mãe obriga, vem o namorado obriga. Ela, na verdade, foi quem menos, ela não tem condição de se sustentar sozinha, ela não tem uma casa, ela vai sair da casa dos pais ou do namorado e vai para onde? Nesse caso, voltamos a repetir, a espiritualidade, ela vê o amplo e ela analisa o intuito de cada um por detrás do cenário daquele aborto. Na questão 359, no caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Resposta: é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. A mãe, sempre em primeiro lugar. Se porventura o médico constatar que aquela gravidez, se continuar, pode levar a mãe a um desencarne, é preferível parar a gravidez, porque corre o risco de, se continuar, morrer a mãe e aquela criança. Na questão 360, que é a última, é racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Resposta: em tudo isso, vede a vontade de Deus e a sua obra, e não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador? Isso pertence aos seus desígnios, a que ninguém é chamado a julgar. Quando a criança está na barriga da mãe, ela já está vivendo. Ela está junto àquele líquido amniótico, ela está alimentando, ela está em desenvolvimento, ela está crescendo. Nós chamamos de feto, mas ali na verdade já é um espírito reencarnante, que ali já está havendo o seu próprio desenvolvimento. Então, se eu tenho que respeitar uma criança quando está já nascida, naturalmente necessito também respeitar quando está no ventre abençoado de uma mulher. Então, nós vemos aí, agora para ir para a última pergunta, agora que é uma pergunta que André Luiz faz no livro, nós vemos aqui na questão anterior que as 2, 3, 4 crianças que vão nascer daquele genésico vão vir comprometidas. Olha que coisa interessante, realmente as consequências naturais. Agora, se é uma jovem que às vezes o pai ou a mãe obriga a fazer o aborto e aquela jovem vai ter consequências, às vezes não tanto, porque ela está sendo obrigada a fazer aquilo. Então nós vemos que, logicamente, tem as consequências, mas serão menores de tudo isso que nós estamos vendo aqui. Vamos ver a pergunta que André Luiz faz, para que ele mesmo responde para todos nós? Para melhorar a própria situação, que deve fazer a mulher que se reconhece, na atualidade, com dívidas no aborto provocado, antecipando-se, desde agora, no trabalho da própria melhoria moral, antes que a próxima existência lhe imponha as aflições regenerativas? Então, André Luiz aqui, ele encerra o capítulo falando, tá, eu equivoquei, cometi o aborto, eu incentivei minha companheira a cometer o aborto, a minha filha a cometer o aborto, o que eu faço agora para não ter graves consequências no futuro? Resposta: sabemos que é possível renovar o destino todos os dias. Quem ontem abandonou os próprios filhos, pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. Olha que bonito o arremate de André Luiz. Então aqui está a resposta, né? Para a lei divina, não existe crime que vai perdurar por toda a eternidade.
Todos nós podemos cometer os nossos erros, os nossos equívocos, mas todos nós teremos a oportunidade abençoada de podermos ressarcir perante as leis divinas. Você cometeu um aborto nessa existência? Vamos trabalhar com crianças. Vamos fazer aquilo para o outro que nós deixamos de fazer para os nossos filhos. Vamos apadrinhar uma criança necessitada, não tirando ela dos seus pais, mas procurando ajudar aqueles pais na criação material daquela criança e na parte educativa daquela criança. Tenha certeza que assim vamos estar quitando os nossos débitos. Não deixemos para a próxima existência, porque poderá ser muito dolorido num processo reencarnatório. E encerra agora com uma colocação rogando a Jesus, né, André Luiz? E só um ponto, se erramos, seja no aborto ou no que for, já aconteceu. Não vamos perder tempo com o remorso, vamos aprender com a lição e refazer. Nós somos imperfeitos. Errar uma vez, ou duas, ou três antes de conhecer o Espiritismo, tudo bem. Vamos procurar o que eu posso fazer de hoje em diante. E ele arremata dizendo, o próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, e aqui uma nota do autor espiritual, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobre a multidão de nossos males. Recebida por Chico Xavier em Pedro Leopoldo, 8 de junho de 1958. É uma das coisas que mais me encanta no Espiritismo. O Espiritismo não é uma doutrina punitiva. Você errou, vai para o inferno. A doutrina espírita diz, cada um segundo as suas obras, cada um irá colher o que plantou. Mas ao mesmo tempo, muitas vezes a colheita é difícil, mas é uma oportunidade abençoada que Deus nos dá de podermos evoluir pelo nosso próprio esforço. E eu realmente me encanto, cada vez mais, com essa doutrina que nos emociona e com essa doutrina que diz, você errou, caiu, levante. Sacode a poeira, como diz a música, e dê uma volta por cima, para que possamos alcançar um dia a nossa evolução. Nós vamos encerrando mais um vídeo. Este penso que é o único desta segunda parte, que teve quase 1 hora de duração. O assunto era extenso e não podíamos ver superficialmente. Penso que os demais em 30, 32, 33 minutos dará para vermos, mas esse necessitava de um tempo maior, de mais reflexão, recorrendo ao Livro dos Espíritos para o melhor entendimento acerca do aborto. E encerramos o vídeo, já caminhando para os últimos capítulos, pedindo a sua ajuda no canal. O gostei, o comentário no vídeo, fazendo dele também um livro de prece, um bate-papo fraterno. Compartilhe para amigos e familiares, se torne membro do canal e colabore com as 3 toneladas de comida que o CEPAC faz mensalmente e aproveite também e se inscreva no canal. Contamos com a sua ajuda. Queridos amigos, poderíamos ficar aqui muito mais tempo, mas o tempo urge, como dizia um cronista esportivo, que a paz de Jesus esteja com todos nós e encerramos o programa estudando as obras de André Luiz, o livro Evolução em 2 Mundos. Não esqueça de dar o seu gostei, a nossa página é monetizada. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.